Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu estou ministrando sobre paternidade e o grande perigo nessa questão quando nós falamos de paternidade, de pais espirituais, são pessoas que querem tomar o lugar de Deus. Elas se tornam, às vezes, chefe das pessoas. Elas se tornam manipuladoras das pessoas, né? E louvo a Deus, irmãos, eu nasci na videira, né? Eu me converti aqui na videira. E assim, o quanto que eu aprendi sobre realmente ser pai, sobre ter paternidade, ser filho, quanto o Senhor me deu revelação no meio de tantos pais que há entre nós, pastor Luiz, pastor Marcelo, pastor Naor, esses homens de Deus que me abençoou tremendamente, pastor Marcos Botelho. E às vezes como eu sou desse ambiente, nesse mover de Deus, o que eu percebo às vezes, irmãos, é que algumas pessoas de forma distorcida, parece que elas não estabelecem igrejas, parece que elas estabelecem empresas, aonde o pastor torna-se o chefe das pessoas, aonde eu tenho que mandar, você tem que me obedecer, porque se você não me obedece, é desonra. E aí começa a misturar a palavra de Deus com uma parte corporativa, onde as pessoas, elas se tornam então chefes umas das outras, e isso não é bíblico. Então, exercer paternidade não é ter o exercício de uma chefia sobre alguém, mas é ser pai, é amar, é cuidar, é exortar, é alimentar, é limpar, é inspirar, é cuidar, é corrigir. Esses são aspectos. E o interessante é que o Senhor já nos deu uma direção, mas nós distorcemos. A Bíblia diz o seguinte lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele diz: tenha domínio sobre as coisas, sobre répteis, sobre tudo que sobre a terra. Mas o Senhor não diz que é para ter domínio sobre o homem. Não é dito lá que é para que haja domínio sobre o homem. É sobre essas coisas. É que essas coisas, então, sirvam ao homem. Mas não é dito que tenha domínio sobre o homem. E é engraçado que é dito 2 vezes isso. Olha o que a palavra de Deus diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar. Sobre o que, irmãos? Os peixes. Domine ele sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Passa o próximo versículo. Criou, pois, então, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Próximo versículo. E é engraçado que Deus repete de novo. Por que você acha que Deus repetiu de um versículo para o outro? Por conta da importância e por conta da onisciência do Senhor. Sabe que o homem é tentado a sair fora desse propósito original. O propósito original e Deus os abençoe, ele diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Engraçado, o Senhor diz isso num versículo, pula um versículo, é dito em outro. O Senhor não está dizendo ter domínio sobre homens, o Senhor está dizendo domínio sobre essas coisas, sobre répteis, sobre aves. Por quê? Porque é esse o domínio sobre tudo, irmãos. Você imagina o domínio que nós não tínhamos? Você consegue imaginar, irmãos, nós comandávamos tudo, qualquer coisa. Tínhamos autoridade sobre tudo. Mas aí agora é o seguinte: hoje esse domínio nosso reflete muito pouco a vontade de Deus. E nós estamos no outro extremo. Nós queremos dominar as pessoas, mandar nas pessoas. Porque se não me ouve, está me desonrando. Porque se não me faz, está me desonrando. Isso é um absurdo. Isso não é o que a Bíblia diz. Isso não é o que a palavra diz. As pessoas se tornaram chefes das outras. Pastor virou boss das pessoas.
Porque vocês têm que me respeitar, porque eu fiz muito por essa igreja, porque eu que fiz essa igreja crescer, porque sem eu nada podeis fazer. Olha o pecado. Então quer dizer que essa obra está fundamentada em homem, que eu que fiz, eu que falei? Isso é um absurdo, isso é contra a palavra de Deus, porque a origem do homem, o domínio do homem tem a ver com répteis, tem a ver com aves, tem a ver com peixe, tem a ver com essas coisas, e não é sobre homem. Esse domínio é sobre coisas. Paternidade, então, agora é para filhos. Então, não confunda paternidade com domínio sobre essas coisas. Paternidade não significa isso. Isso tem a ver com peixe, tem a ver com aves, tem a ver com os animais, com tudo que se rasteja, mas não tem a ver com o homem. Por conta do pecado, então, tudo foi distorcido. Não, eu tenho que mandar no homem, eu tenho que falar, eu tenho que manipular. Discipulada é discipaulada. Cuidado é manipulação. Não é o sentido original. Eu não sou chefe de vocês, irmãos. Eu sou um pastor, e pastor significa aquele que dá alimento. Eu subi aqui, Deus me levantou para eu trazer alimento para vocês. Para corrigir também quando é necessário, para amar. A questão é que nós distorcemos isso. É patrão empregado. É o que você pode me dar. Porque se vocês não fizerem para mim, vocês estão desonrando. Mas é engraçado que a Bíblia diz que eu fui levantado para investir na vida dos santos. Os pastores, os 5 ministérios foram levantados então para investir na vida da igreja. E não a igreja investir em função minha. Eu não existo para que vocês me sirvam. Mas eu fui levantado para servir, para amar, para cuidar, para promover. Eu fui levantado como um pastor para edificar, a Bíblia diz, os santos da igreja. Posso ouvir um glória a Jesus? Mas a manipulação do homem está estragando esse mover. Mover do Espírito, a glória de Deus, tem que ter a manipulação do homem, porque sai fora do protocolo. Sai fora do mover de Deus. Presta atenção, o mover de Deus é entregar a Deus o governo para que Ele direcione e fale o que tiver que falar. Quando eu subi aqui e li aquele versículo no início, não estava na minha programação, não estava no meu script, mas o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que essa palavra encontrou lugar no coração de alguém. Então o meu papel como pastor, porque, irmãos, literalmente, a essência da palavra pastor significa aquele que alimenta. O Espírito falou, Deus colocou. Gente, há uma necessidade. Eu vou falar, mesmo que aquilo saia fora do protocolo. Eu tenho que dar liberdade para o mover do Espírito. Mas hoje, por conta dessa chefia, desse tipo de organização, não pode ter mover do Espírito. Não pode ter glória do Senhor Jesus, porque não estava na programação. Ah, porque eu fiz muito nessa sociedade, porque eu falei muito, porque eu ajudei muita gente. Então, para lá, faz o seguinte, anota tudo que você fez e a gente te paga. Porque você está querendo um recebimento do que você fez. Agora, irmãos, eu vou te falar, tem nada mais gratificante quando aquilo que você faz para Jesus. E aí, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Assim como o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui alguns versículos, e eu fiz questão. Irmãos, o apóstolo Paulo foi pai, se identificou como pai, mas todas as vezes ele não roubava o lugar de Deus. Ele sempre direcionava os seus filhos de volta para Deus. O meu papel então aqui, como um pai espiritual, é sempre sinalizar e indicar quem? Cristo, Jesus. Ele é o nosso pai. Então a minha paternidade na vida de vocês é sempre sinalizar que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus. Eu vou te falar que é tão interessante, essa semana eu estava lendo no livro, eu acho que era do Watchman Nee. E aí ele fala sobre isso, ele falou uma coisa, às vezes nós não conseguimos nem compreender o limite com os nossos filhos. Ao invés de sermos pais dos nossos filhos naturais, nós queremos ser chefes, porque o garoto não pode ter escolha, o garoto não pode decidir nada, porque se ele não escolhe o que eu quero para a vida dele, eu me sinto desonrado. Nós não deixamos os nossos filhos amadurecer.
Falei, gente, isso é verdade. Porque o tempo inteiro a gente quer cercar o nosso filho. Não estou falando para você deixar seu filho de qualquer maneira, não. Mas há um momento na vida do seu filho que ele vai fazer escolhas. Pode falar uma coisa que choca? Deus deixou Jesus fazer escolhas. Ué, mas ele podia ter Não, o Senhor colocou tudo no coração de Jesus, mas o Senhor fez escolhas. Ele poderia ter feito outra escolha, mas ele escolheu fazer a vontade do Pai. Não foi o Pai que definiu sobre o Filho. Os irmãos compreenderam isso? Sabe, irmãos, então paternidade eu vou levar você para Jesus. Porque se você for para Jesus, irmão, Jesus vai colocar no seu coração e você vai honrar Jesus. Você vai fazer o que Jesus quer. E aí então o apóstolo Paulo sempre aponta para Jesus, para Deus. Olha só os versículos que eu coloquei. Tem como você passar comigo? 1 Coríntios capítulo, olha só. Olha como é que o apóstolo Paulo diz aqui. Graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai. Sempre apóstolo Paulo, sendo um pai, ele fala para Tito, não sei quantos ouviram a pregação semana passada falando para Tito, que era um verdadeiro filho. Ele diz isso para Timóteo, verdadeiro filho. Mas é engraçado que ele sabendo então, ele é um pai, eu tenho filhos, mas ele sempre sinaliza que Deus é o nosso Pai, que essa é a paternidade que nós procuramos, que o meu papel como pai na minha casa é levar a minha família, os meus filhos para Jesus. O seu papel como pai, quantos pais nós temos aqui? É levar os seus filhos para Jesus. O seu papel como pai espiritual é levar os seus filhos para Jesus. Mas nós não queremos. Não, porque não é assim, não é desse jeito. Nós queremos, parece que, fazer os filhos para nós. Nós queremos que os filhos realizem os nossos sonhos. O filho não tem direito de sonhar. Ele não pode sonhar em ser nada. Ele não pode sonhar em ser um missionário, porque missionário não dá dinheiro. Ele não pode sonhar em ser nada, porque sempre nós achamos que os nossos pensamentos e o nosso querer é sempre melhor para os nossos filhos. O meu papel é de ser um pai presente, de amar, de exortar, de alimentar, mas eu vou levar para Jesus e seja feita a tua vontade, eu vou deixar os meus filhos crescerem. Eu tenho que levar a igreja para Jesus, eu não tenho que levar a igreja para mim, porque o Senhor disse em Gênesis, tenha domínio sobre tudo, que rasteja, que voa, não é sobre homens. O meu papel como Paulo, eu tenho que levar você para a paternidade de Cristo, é de Jesus. Posso ouvir mais uns 2 amém, só para... Estou doido para acabar esse verão logo, irmãos, para vocês voltarem tudo. Quantos ouviram a palavra que eu preguei domingo passado aqui? Ouça a palavra, irmãos, Deus falou tanto comigo naquela palavra, falando sobre Tito. Próximo versículo. Olha só o que Paulo diz agora em 2 Coríntios. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Apóstolo Paulo não rouba o coração das pessoas em função de vaidade. Ele sempre sinaliza para Deus. Mas a manipulação do homem, parece que eu tenho que roubar o seu coração. Você não pode fazer nada sem falar comigo. Você não pode falar nada sem conversar comigo antes. Que dependência é essa que eu não sei aonde que tem isso na Bíblia? Então o meu papel é levar você. Os meus pais espirituais fizeram isso comigo. Marcos Botelho fez isso na minha vida. O pastor Luiz fez isso na minha vida. O pastor Naor fez isso na minha vida. O pastor Marcelo fez isso na minha vida. Vamos ver Jesus nisso. Eu quero falar para você. Veja Jesus. Olha para Jesus. Pastor, você é um pai para nós. Mas irmão, você quer realmente saber se eu tenho feito algo da parte de Deus? É levar você para Jesus. Porque se eu estou trazendo você para mim, se eu quero que você faça as coisas para mim, se eu quero que você faça por conta da minha influência, para o meu benefício alguma coisa, está errado, não é Bíblia, não é palavra de Deus. Paternidade, eu vou levar os meus filhos para Jesus. Conversei com minha esposa, a gente está com a Maia, missionária, mochileira, mora agora na África, por enquanto, sabe onde é que ela vai estar ano que vem? A Maia foi seminarista nossa da primeira turma de seminário. Turma maravilhosa.
fiquei com cabelo branco, perdi cabelo, ganhei uma gastrite, mas todo mundo virou missionário e pastor. Oh, Jesus da glória, só o Senhor é o meu pastor e nada faltará. E aí eu estava falando com a minha esposa e eu falei para ela, eu vou pegar os meus filhos e eu quero que eles vendam limonada, bombom. Eu quero levar os meus filhos para fazermos um evangelismo na África. Eu quero fazer um trabalho missionário com os meus filhos. Eu quero levar os meus filhos para fazer a vontade de Deus e não a minha. Eu quero levar os meus filhos a terem uma experiência com Jesus. Eu quero que os meus filhos dependam de Deus. Quer levantar, a hora que vocês começarem a ver meus filhos vendendo limonada, aí vai ter gente que vai, eu já sei o que vão falar, está explorando a igreja agora com os filhinhos. Comover a igreja, que comover, irmãos. Gente, qualquer coisa a gente vai lá e paga mesmo essa passagem. Mas eu quero que os meus filhos dependam do Espírito, de Deus. Sabe, o meu papel com a minha família, eu vou levar a minha família para Jesus. Eu vou mostrar que embora eu seja esse pai, mas há o nosso pai. Que engraçado, como é que ele diz? Nosso pai, meu Deus, é o meu Senhor, é o nosso Senhor. O papel do pastor é te levar para Jesus e você enxergar Jesus como pai. O meu papel não é ter domínio sobre você. O meu papel como pastor dessa igreja é levar essa igreja para Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Eu não estou aqui para fazer política com vocês, irmãos, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Estou aqui para falar da glória de Deus, da vida do Senhor, de um Deus que é presente, do Senhor que é o meu Pai. É Ele quem abre a porta, é Ele que me fortalece, é Ele que põe as palavras na minha boca, a experiência com o Senhor Jesus. É isso que eu estou aqui para falar. Então, quando eu falo e realmente eu vou, em nome do Senhor Jesus Cristo, abrir uma igreja americana, e como é que eu vou falar inglês? Sei lá como é que fala inglês, nem high nem bye. Pastor, como é que vai ser esse negócio? Sei lá, irmãos, vai lá que você vai ver a manifestação e poder da glória de Deus. A hora que vocês me ouvirem falar inglês, falar, aí tem Jesus. Mas eu vou levar essa igreja para ver Jesus. Ele é o nosso Pai. Isso que o apóstolo Paulo faz. Você não vê o apóstolo Paulo reivindicando, você vê ele direcionando. Você não vê reivindicações de Paulo, você vê direcionamento de Paulo, olhar para Jesus. Irmãos, sabe, você vê Paulo com cuidado. Quando ele levantava os recursos, ele não precisa mais. Irmãos, eu me espelho nessas atitudes. Deixa eu te contar uma experiência aqui. Não sei quantos estavam aqui, nós já multiplicamos, já abrimos várias igrejas, né, aqui nos Estados Unidos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí eu me lembro, nossa igreja estava bem pequena, a gente tinha que pagar o aluguel e nós não tínhamos todo o dinheiro. Aí eu levantei as ofertas e os dízimos, nós estávamos lá na escola. Quem é da época aqui da escola aqui? Poucos, irmãos, isso é um bom sinal, isso mostra que nossa igreja cresceu, multiplicou e louvado seja Deus. E aí eu pedi para o tesoureiro contar, falei, irmão, vai lá e conta agora, quanto que deu? E eu falei para a igreja, falei, irmãos, a gente tem que pagar, sei lá, $10 mil, o que faltar, eu preciso levantar uma oferta para o que está faltando. Só para o que está faltando. Aí veio o tesoureiro e falou, pastor, está faltando $3.200. Aí eu virei e falei para a igreja, no final, falei, irmãos, é o seguinte, está faltando $3.200, então eu preciso de 32 pessoas dando $100. Ok. Então, fulano de tal, então, quem quiser passar cartão ou levar oferta, pode ir para lá. Aí, irmãos, fez aquela fila, né? Eu falei, glória a Deus, vamos pagar. Aí um irmão mandou uma mensagem para mim. Pastor, não precisa levantar a oferta. Eu vou passar a diferença que falta para pagar o aluguel. Aí eu li aquela mensagem e olhei para a fila. Eu fiquei pensando, por que eu li essa mensagem agora? Porque seria uma grande bênção para a vida da igreja. Teríamos o dinheiro para pagar aluguel pela oferta do irmão e teria sobrando no caixa mais $3 mil. Mas, irmãos, se eu estou direcionando para Cristo, eu tenho que ter a atitude de Cristo. Falei, irmãos, os irmãos que estão na fila, pode encerrar, não precisam mais trazer a oferta, já temos o suficiente. Olha, irmãos, eu vou te falar uma coisa, entre falar e praticar cristianismo, há uma distância grande. Porque eu posso falar muita coisa, mas nunca experimentar do que eu falo. Mas é impressionante, irmãos, Deus me leva a experimentar o que eu estou dizendo.
Então, na hora que eu vi aquela fila, falei, olha, temos o suficiente, não precisa trazer mais. O povo não entendeu nada, mas eu sei o que o Espírito estava falando para mim. Então, entre falar e direcionar a uma distância, eu tenho que ser esse pastor, então, que eu vou direcionar, que eu vou falar, que eu vou caminhar, e que eu tenho que viver o que eu estou dizendo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Olha só o que mais Paulo diz. Próximo. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso. O tempo inteiro Paulo não quer roubar a primazia, o lugar de Cristo. Ele não rouba. Ele não toma o lugar. Ele sempre reforça que o Senhor é o nosso Pai. Estou aqui para dizer, irmãos, o Senhor é o nosso Pai. Amém mesmo? Próximo versículo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso. Por que o tempo inteiro Paulo se preocupa com essa ênfase? Porque ele sabe que havia pessoas que estavam roubando o lugar que é de Deus. A lei, em um determinado momento, queria roubar esse lugar que é de Deus. Porque é o seguinte, se você fizer tudo que essa lei manda, você tem o direito de ter um pai. Se você fizer tudo certinho, se você pentear, se você passar o perfume que todo crente passa, se você vestir a roupa que todo mundo veste, se você falar como todo crente, pronto, você tem o direito. Mas se você não tem, você não é. Mas o apóstolo Paulo sempre reforça, é o nosso Deus. Próximo. Filipenses 1:2. Graça a vós e paz da parte de Deus. Você pode falar nosso Pai? Nosso Pai. Deixa eu perguntar sinceramente. Você já viu lugares onde as pessoas exigem que vocês façam por elas? Levanta a mão se alguém já viu. Você já viu lugares que as pessoas reivindicam que você tem que me reconhecer? Que você tem que me obedecer? Porque eu que fiz, porque eu que falei, porque eu que comprei. Peraí, mas não tem mover de Deus. Não tem glória de Deus, porque tudo é você. Posso cantar uma música para os irmãos? Eu exaltado, para sempre exaltado serei. Eu me louvarei. Eu exaltado, para sempre exaltado serei. Eu sou o Senhor, a verdade vai sempre. O tempo inteiro, quem é o centro é o homem. O tempo inteiro a palavra é do homem. Como que você fez e você não falou comigo? Por que você tomou essa decisão sem antes falar comigo? Oh, amantíssimo Senhor e exaltado, do trono exaltado tu és. Oh, irmãos, nosso Deus. Paulo sempre indicava para o nosso Deus. Sei que isso não é uma palavra talvez muito confortável. Porque às vezes você pratica isso dentro da sua casa. Seus filhos nunca amadurecem. Nunca tem uma experiência com Deus. Você nunca direciona a sua esposa para Deus. E são coisas que às vezes, irmãos, nós não compreendemos. Vou confessar um pecado, posso? Só um, porque eu não sou um homem de muitos pecados. A partir da minha humildade. Quando a minha esposa chega e fala assim, amor, a gente podia fazer tal coisa. Eu falei, amor, não posso. Ela vira e fala assim, vou orar. Nossa, mas me dá uma raiva daquele negócio, irmãos. Acho que eu não devia ter falado isso. Eu acho que eu não devia ter falado isso. Pastor, mas ela não tem que orar? Tem. Mas não é assim. Louva a Deus, porque minha esposa ela vai pedir para aquele que é nosso
Pai. Eu vou depender de quem? Do nosso. Mas aí, irmãos, é tão enraizado dentro de nós essas questões, que quando alguma coisa sai fora do que nós praticamos, nós sempre recorremos a quem? Homens. Para você ver, nós queremos levar as pessoas para o nosso Pai. Quantos querem, em nome do Senhor Jesus? Mas quando nós precisamos de alguém, nós não vamos para o nosso Pai, eu vou para o homem. Para você ver que às vezes o que eu falo, o que eu pratico, não realmente está na minha essência. Ao invés então, o exemplo da minha esposa é maravilhoso. Amor, não temos condições. Eu vou orar. E outros falam, eu vou falar com quem resolve esse negócio. Mas aí quando aí alguém chega e promete alguma coisa. Promete um trabalho para você. Aí esse trabalho não acontece. Ao invés de você ir para o nosso Pai, está tão enraizado em nós essa coisa dessa dependência de homens, que nós procuramos quem? O homem. Nós não procuramos Deus. Nós falamos, vamos buscar a Deus, o Senhor é o nosso Pai. Mas na hora de buscar o Pai, não, aí quando o homem não faz, eu me decepciono. Ah, porque ele não fez, é porque ele não me deu, é porque qualquer coisa. Mas o problema é esse, você não entendeu que é Deus que é o seu Pai. É Ele quem faz. Esse tipo de pregação, deixa eu te falar, não dá ibope também, irmãos. Não dá. Você quer ver pregação que dá ibope? Você prega uma palavra, toca na alma da pessoa, a pessoa vai, essa palavra foi uma bênção. Agora, quando eu estou exortando a igreja para levar seus discípulos, para levar os seus filhos, e você entender quem é o seu pai, irmãos, isso mexe. Você está há 30 anos praticando uma coisa e você está fazendo de forma errada. Está fazendo de forma errada com sua esposa, está fazendo de forma errada com seus discípulos, e você está agindo de forma errada e natural. Eu estou querendo levar uma igreja a experimentar do nosso Pai. Eu estou querendo, irmãos, fazer parte de um mover, aonde seja restaurado o mover, aonde você olha para o nosso Pai. Eu quero fazer parte de um mover de Deus nos Estados Unidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou inserido nesse mover e eu vou ver esse grande mover acontecendo, mas de uma igreja que ela agora vai depender do nosso Pai. Vou depender de Deus. Irmãos, eu me lembro, numa época difícil que eu passei aqui. Alguém já passou uma época difícil na sua vida? Alguém já passou? Poucos. Os irmãos estão até levantando um pouco a mão, porque se levanta muito, vai que pega primeiro de novo. Deixa aqui, eu entendi como é que é. Vamos levantar um pouco, vamos de novo então, irmãos. Quantos já passaram alguma pressão? Pronto, irmãos, eu lembro de ajoelhar e eu falava para Deus, Senhor, eu tenho o Senhor. Senhor, eu tenho o Senhor. Né? E eu não sei, mas sempre a maneira que eu falo com Deus, eu chamo Ele de Pai. É uma mania, é um hábito, é um estilo, às vezes é o espírito, mas sempre eu falo com Deus como meu Pai. Senhor, eu tenho o Senhor quem me trouxe para cá. Mas quando nós falamos muito, mas a nossa prática não é, eu sempre recorro a homens. O homem não cumpriu, o homem não deu, porque essa raiz dessa coisa humana está muito viva. Eu quero te levar, irmãos, que no meio da decepção com os homens, com as mulheres, com o casamento, qualquer coisa que seja, sei lá, da sua vida, o meu Pai, Ele é comigo. O nosso Deus é comigo. Eu quero, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha discernimento e uma experiência com Deus. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Cristo, o meu Pai é comigo no meio dessa circunstância. Ele é o seu Pai, irmãos.
Eu estou aqui para te falar então, não é para você ficar dependente de mim, do que eu posso fazer. Ah, vamos lá, porque a palavra do pastor Márcio é legal, vamos lá, ele é engraçado, ele tem um sotaque igual do Leandro Leonardo, vamos lá. Ele, você vai ver, não, você vai ver quando ele pregar, ele tem vida de Deus. Irmãos, eu quero que você chegue aqui, não é para olhar para mim e falar, olha, vamos lá, porque você vai ver o nosso Deus manifestando naquele culto. Você vai ver o nosso Pai falando conosco, uma experiência com Deus. Porque se eu te perguntar quando que você teve uma experiência com o nosso Pai, você vai descobrir que isso já tem muito tempo, talvez. Porque você não tem mais a experiência. Você não percebe mais a presença. Você não percebe quando Deus fala. E apóstolo Paulo, cheio de autoridade, cheio de vida, cheio de reconhecimento, ele não usurpou tomar o lugar de Cristo, mas sempre apontava para o nosso Deus. Tem mais alguns versículos que eu separei? Vamos lá. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A glória é do nosso Pai. A glória não é minha. Não fui eu que fiz esse prédio. Não fui eu que comprei esse painel de LED. Não fui eu que construí esse negócio aqui. Sei lá o que mais tem aqui. Não fui eu. Foi o nosso Deus. O que eu tenho parte nisso? Deus me deu a oportunidade de fazer parte da história. Mas não tenho mérito nenhum. Porque, irmãos, o dia que você achar que alcançamos alguma coisa por conta do pastor Márcio, você tirou a glória de Deus. Eu só sou o canal e eu só quero ser o canal de Deus. Mas toda a honra, toda a glória sejam dadas ao nosso Deus e Pai, pelos séculos dos séculos. Apóstolo Paulo podia reivindicar muita coisa. Deixa eu te falar, irmãos, esse homem naturalmente podia reivindicar qualquer coisa. Esse homem fez acontecer mesmo, irmãos. Esse homem marcou história, esse homem confrontou os apóstolos que andavam com Jesus por conta da lei que eles achavam que vivia. Apóstolo Paulo, cara, você até hoje, você está falando circuncisão, pelo amor de Deus, sai disso. E usado por Deus, e manifestando glória de Deus, mas não tomou o lugar de Cristo. A honra e a glória sejam dadas ao meu Senhor, pelos séculos dos séculos. Mas hoje, irmãos, não tem pregação, não se fala de Jesus, é uma técnica de coach, é um pensamento positivo, cadê a glória, cadê a vida, cadê o nosso Deus, cadê a essência da palavra? Por que que em Gênesis, no início, o Senhor falou 2 vezes, tenha domínio, mas não é sobre homens. Aprenda, igreja, o domínio não é sobre homens. O domínio não é sobre as pessoas. O domínio não é reivindicar que vocês tenham que fazer por mim. Que vocês sejam agora obrigados a terem que me dar coisas. Embora eu estou aberto para presentes, viu, irmãos? Também não tem esse espírito aí de, tadinho de mim, não. Quiser me presentear, glória a Jesus. Inclusive eu estou aberto para almoços, viu, jantas. 2 meses eu não posso sair com a minha esposa. Quantos estavam domingo passado? Irmãos, eu fui num restaurante com a minha esposa, irmãos. Quantos não estavam? Levanta a sua mão. Irmãos, levei minha esposa para jantar semana passada, irmãos. A hora que eu entrei naquele ambiente, eu falei, que faço eu aqui? A hora que chega a conta, irmãos, você sabe que com a esposa você faz a pose, né?
A hora que chegou lá com aquele caderninho preto, a mulher chegou, ela abriu, eu já joguei o cartão rodando. Nem olhei. E aí minha esposa, você não vai olhar, amor? Eu falei, claro que não. Sabe, aí ele, você crê. A hora que eu cheguei em casa, a hora que eu olhei a conta, primeira coisa, amor, vou no banheiro rapidinho, já entrei lá no celular. Que é isso? 2 meses sem sair. Eu estou aceitando convites. Ontem, inclusive, eu fui jantar na casa de uma família, levei um to-go, irmãos. Quase que para uma semana. Mas louvamos o Senhor Jesus. Fecha parênteses. Mas você não tem que ficar pagando minha conta quando eu saio, não. Você não tem que ficar me bajulando, não. Você não tem que ficar abrindo porta para mim, não. Se você quer fazer, faça movido pelo Espírito, honrando a Deus. Olha, eu quero te honrar. Faça movido por Deus. Olhando para Deus, o nosso Senhor. Porque Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, somente a Ele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas ainda eu recebo presente, viu, irmãos? A hora que você tiver lá um pé de jabuticaba, um maracujá, pastor, quero abençoar a sua vida. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Tem mais versículo que eu separei? Tessalonicenses 3:11. Ora, o próprio Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, nos abram o caminho até vós. Que incrível! Sempre apóstolo Paulo dizendo no plural. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Oh, gente, você consegue perceber que nós precisamos voltar a uma origem simples de Gênesis? Domínio sobre coisas, não é sobre pessoas. Você percebe aqui que nós estamos falando de exaltar o nome e olhar para Jesus. E o dia que eu não praticar isso na igreja, você está liberado e abençoado para procurar um outro lugar que fale sobre Jesus. Nosso Deus, nosso Senhor. Oh, irmãos, a manipulação do homem chega no extremo. Vem e traga seu dinheiro para você ser abençoado. Você já é abençoado, meu irmão. Sério que você está achando que você tem que trazer seu dinheiro para ser abençoado? Você já é. Fala para o seu vizinho, você já é abençoado. Pastor, então por que eu tenho que trazer? É uma atitude de amor. É uma atitude de revelação. Mas não é uma atitude para ser mais abençoado. Você já é abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém mesmo? Tem mais versículo aí? Eu separei versículo, hein, irmãos. Graça a vós e a paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus. Sempre. Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorifiquem teu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado. É Ele que é exaltado. Eu só estou aqui para ser um canal, irmãos. Olha, irmãos, eu me sinto honrado nessa igreja. Deixa eu te falar. Eu me sinto amado nessa igreja. Eu me sinto respeitado nessa igreja. Eu me sinto confortável nessa igreja. Mas a honra e a glória sempre ao Rei dos Reis. Ele é o centro. Tudo é para Ele. Nós precisamos de uma mensagem simples. Precisamos de coisas muito escambrosas, revelações que ninguém viu. Nós precisamos falar, o Senhor é o nosso Deus, Senhor e Salvador. Simples assim. E Deus amou o mundo de tal maneira. Ele é Deus. As mensagens simples hoje ninguém prega. E Deus amou o mundo de tal maneira. Tem mais versículos?
Mais quantos? Mais 2? Mais 1? Eu não vou continuar a pregação, não. Vamos terminar só lendo mais esses 2 versículos, porque eu acho que eu não preciso mais falar nada. É olhar para Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. De quem, irmãos? Eu sou apóstolo, eu sou ungido. Mas foi Deus que me levantou, pela graça dele, para servir aos santos, para a edificação da igreja, porque é o nosso Deus. Título nunca pode ser maior do que o nosso Deus em nada. Nós não somos maiores que nosso Deus em nada. Amém. Último versículo, e aí eu não vou, na verdade isso aqui era só a introdução, esses versículos para pregação. Prego domingo que vem. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens. Esse versículo eu separei. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens. Olha só. Pois aquele que é Apolo, que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus, o que nós temos, o que nós alcançamos, o que nós estamos vivendo, foi Deus, não tem a ver com o homem. Por isso eu estou me sentindo desafiado nesses dias a abrir essa igreja americana. Não tem a ver comigo. Tem nada a ver comigo. A maior prova disso, irmãos, é a hora que você chegar lá e vai ver um goianão falando inglês, cheio de accent, cheio de... Gente, eu não consigo imaginar o que vai virar. E eu já vou falar, ó, se você não entender meu inglês, deixa o Espírito falar. Porque é Ele que dá o crescimento. Porque a glória é dEle. Porque é Ele que é o nosso Pai. Não tem a ver comigo. Será que você não entende isso, irmãos? Essas 30 igrejas nos Estados Unidos, esse mover de abertura de igrejas e de enviar gente, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou um canal. 9 anos que eu moro nesse país, eu só sou um canal. É só isso que eu sou. Eu não penso em mim além do que convém, irmãos. Não tem glória em mim. Agora, quando você olha para mim e fala, nossa, eu vejo Jesus na sua vida. Irmãos, isso é glorioso. Tem nada a ver comigo, irmãos. Tem nada a ver com o meu título. Tem a ver com a glória de Jesus. Nosso Deus. Ele que dá o crescimento. Tem mais versículo? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Homens e mulheres, tem nada a ver conosco. Nós só somos um canal. Sabe por que não tem mais manifestação de glória, de poder, de unção? Porque as pessoas falam assim, as igrejas não têm mais manifestação de poder, de glória. É porque está faltando só a gente que quer ser um canalzinho lá. Só o canal, não tem nada a ver com você não. Só falar para Deus, Deus, eu quero ser um canal do Senhor. Às vezes você quer vir para o meio da igreja para ver o mover. Você não quer ser o mover de Deus, você não quer passar pelo mover de Deus, você não quer ser o canal. Vamos procurar a igreja, porque a igreja tal agora tem um mover. Você quer ver o mover nos outros, você quer ver o mover nas coisas, você quer ver o mover no louvor, mas você mesmo não quer ser esse canal. Tem nada a ver com você. Você só é o canal. Deixa eu te falar, Deus se manifesta na terra só por um canal. Só isso. Para você entender mais ou menos.
A água que chega na sua casa, ela é importante. Aí tem só um cano que passa a água. Vamos imaginar que um dia esse cano quebra. Ou esse cano não quer mais passar água. O que você faz? Tudo bem. Vou pegar um outro cano, colocar lá, e a água continua passando. Mover de Deus é assim, Deus te dá a oportunidade de ser o canal, de fazer parte. Mas não tem nada a ver com você. Mas se você não quiser, Deus levanta outros dutos. Simples. Eu quero, irmãos, fazer parte do mover de Deus, irmãos, da minha geração. Irmãos, parece que eu cheguei na minha idade, na minha força, na minha experiência, parece que é agora. É agora. Can I say some words in English? I don't care if I know English or if I don't know English. I just want to be there and to release the power of God. And there's nothing about me. Everything comes from Jesus. And I need to trust in Him and believe in Him. And just be there. Se eu falei inglês, se você me entendeu ou não, eu só quero ser um canal de Deus. Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero ser um canal de Deus na igreja brasileira. Eu quero ser um canal de Deus na igreja americana. Eu só não quero perder mais tempo na minha vida. Eu só tenho uma. Eu quero levar as pessoas para o nosso Deus. Irmãos, a vida é tão rápida, irmãos. Eu quero levar os meus filhos para... Meus filhos, deixa eu mostrar o nosso Senhor. Arthur, Sofia, Joshua, amor, vem aqui. Para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Eu quero levar essa igreja para Jesus. Irmãos, meu Deus do céu, olha para a minha cara se eu quero sair em revista. Olha para a minha cara se eu quero sair em jornal. Olha para mim se eu estou preocupado, se eu estou no jornal. Olha para mim se a minha frase é a frase do ano. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.